Olá amigos do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos retomar aquela série que estamos falando sobre as plantas de cobertura. E hoje eu vou abordar o manejo que está sendo feito com as plantas de cobertura na casa de vegetação na qual nós estudamos as curvas de absorção no Ipacer, em Rio Paranaíba. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E aqui eu vou começar com uma pergunta. Será que o ciclo de uma hortaliça realmente é curto? É um ciclo de 90, de 120 dias? E eu já vou te adiantar a resposta que não é esse o conceito que nós trabalhamos. Nós enxergamos que para produzir uma hortaliça com alta produtividade e produzir mais sabor e saúde, que é a missão da nossa empresa, inspirar pessoas a produzir mais sabor e saúde, que nós precisamos de investir tempo e conservar e construir um solo cada vez melhor. E as plantas de cobertura fazem parte deste cenário. Então, por que o ciclo não é curto? Porque quando nós queremos adequar um solo para que uma planta de tomate venha produzir 20, 25 quilos, tá? Uma planta de pimentão aí de 8, 10 quilos ou mais, tá? Ou seja, lavouras, plantas de alta produção, como a gente já mostrou aqui em vídeos anteriores, falando aqui das curvas de absorção na nossa unidade experimental, nós chegamos a ficar de 6 meses, 1 ano ou mais, preparando o berço para receber essa planta, que é um solo adequado. Para isso eu preciso de adequar o solo do ponto de vista químico, do ponto de vista físico e do ponto de vista biológico. E as plantas de cobertura são grandes aliadas nessas 3 vertentes que compõem a saúde do solo. Aqui, vocês podem visualizar, nós estamos agora aqui com o cultivo de aveia preta. Estamos numa época do ano em que a temperatura é mais baixa e que a radiação solar também cai. E essa planta, ela se adequa muito bem a essa situação. Mas o que a gente fez até chegar nesse momento? Aqui nesse solo, né, então foi uma área que foi feita terraplanagem, para a gente construir a casa de vegetação. A gente fez a amostragem de solo, adequou toda a parte química, descompactou aqui o solo onde a gente ia fazer o cultivo. E após essa descompactação, adicionamos composto orgânico, uma série de micro-organismos benéficos à saúde do solo, dentre eles isolados de tricoderma, de bacilos, de Paecilomyces, de Pocônia. Tá? Tudo isso foi adicionado aqui nessa região que compõe esse canteiro. E essa correção biológica e química foi feita até camadas profundas, em torno aí de 50 a 60 centímetros, pela largura aqui do canteiro, que é uns 60 a 80 centímetros. E nós fizemos o cultivo, isso era no período de verão, de braquiária e de mileto, que produziram muita biomassa, aproveitando das condições de alta temperatura e radiação do verão. Na sequência, nós dessecamos essas plantas, tá? E nós roçamos e semeamos crotalária. Dá até para ver uma planta remanescente aqui, ó. Essa aqui é uma planta de crotalária. Qual foi o objetivo dessa crotalária? Tanto reduzir a população de fitonematóides, quanto de fixar nitrogênio do ar e disponibilizar esse nitrogênio no solo, enriquecendo o solo para que a biota trabalhe melhor. A biota do solo precisa de uma boa disponibilidade de nitrogênio, melhor dizendo, para o seu crescimento. E a crotalária é uma excelente planta para isso. Outra característica da crotalária é que as suas raízes têm uma grande quantidade de lignina, que é um carboidrato estrutural de difícil decomposição. E com isso, esse carboidrato, sendo de difícil decomposição, ajuda na construção de matéria orgânica do solo em camadas profundas. Então, tanto a braquiária, o mileto e a crotalária atuando aí no fornecimento de carbono para a biota e, no caso da crotalária, também do nitrogênio. Nós roçamos a crotalária, veja aqui, ó, esse material seco
aqui é o resíduo da crotalária, que está aqui sobre o canteiro. E nós plantamos aqui, ó, agora essa aveia preta. O que essa aveia preta está fazendo? Ela já é uma planta de relação CN mais larga, vai formar uma palhada que a decomposição é mais lenta, mais difícil num período frio. Então eu estou querendo agora fazer uma cobertura do solo. Eu vou deixar aqui um mulch orgânico, eu vou ter muitas raízes para estruturar o solo. E nós vamos vir aqui, ó, aproximadamente no mês de agosto, e nesta região aqui, bem no centro da linha de cultivo, tá? Veja como é que está o solo. O solo tá, olha que aspecto, olha. Você pode ver que o solo está corrigido. E veja como o solo é macio, tá? Eu vou cavando aqui em camadas profundas. Você observa, olha, o tanto de raiz. Olha o aspecto que fica o solo. O solo cheira bem. Você não pode ver no vídeo, mas eu te conto que o solo cheira bem. Ele já se aproxima daquele cheiro de solo de mata. É um solo vivo, tá? Aqui onde eu cavei não é possível ver minhocas, tá? Mas com o tempo, com a evolução desse solo, você começa a ver minhocas e outros agentes de solo, tá? E veja que como o solo é macio, tá? Esse solo foi preparado mecanicamente já faz um bom tempo. E o solo é todo estruturado, todo macio. Veja que os agregados do solo se quebram facilmente, tá? Olha para você ver. Já fruto das raízes de plantas que trabalharam este solo. E essa aveia, agora ela vai concretizar essa estruturação e além do que deixar o solo coberto para receber então o cultivo do tomate, do pimentão, de pepino e outras plantas aqui nesse ambiente, já ali a partir de agosto aproximadamente. Um cuidado que você precisa de ter é conciliar a planta de cobertura com a época do ano, tem que conhecer qual que é o problema que tem no seu solo, qual que é a limitação, para que você coloque a planta mais ajustada àquela limitação. E as plantas de cobertura são culturas, precisam de cuidado. Precisa manejar as pragas, doenças e não pode ter planta daninha. Tá? Então isso aqui é importante, você executar isso aí no seu ambiente de produção. As plantas de cobertura também devem ser manejadas, ou seja, elas precisam ser dessecadas ou roçadas, tá? Para seja incorporadas ou não ao solo, com uma certa antecedência em relação ao transplante das mudas de tomate, pimentão e assim por diante. Não é adequado você ter uma alta quantidade de biomassa em decomposição, seja na superfície do solo ou em subsuperfície, no momento da instalação da nossa cultura de hortaliça. A biota do solo precisa de um tempo para ficar estável após você eliminar a planta de cobertura, e a gente precisa de estar fazendo esse manejo com uma certa antecedência. Cuidado também se a planta de cobertura vai sementear na área e depois ser uma planta daninha na cultura de hortaliça. Então tem que ter esse cuidado também. Então todos esses cuidados, você vai tirar os benefícios dessas plantas de cobertura e com um período aí que, se você tem um período mais curto, talvez 60, 80 dias, dá para fazer alguma coisa? Talvez você vai fazer um milheto, tá? Ou alguma outra planta, a gente tem algumas opções de plantas de ciclo curto. Se você tem um período mais longo, talvez uma planta de ciclo mais longo ou um conjunto de plantas, como foi feito aqui. Nós fizemos milheto e braquiária, depois fizemos crotalária, agora aveia e agora vamos fazer o cultivo. Mas você precisa de fazer alguma coisa. O solo é vivo e para rejuvenescer sempre o solo, para que ele seja sempre sadio, você precisa de ter a diversificação das culturas, ter culturas com ambiente com sistema radicular, com condição de parte aérea, diferente das hortaliças, e com isso recompor a biota benéfica do solo e deixar esse solo cada vez mais produtivo. Então são algumas dicas. Você vai ver ainda mais vídeos no canal falando desse tema, sobre as plantas de cobertura. E eu vou contar aqui as experiências que a gente está tendo aqui no nosso ambiente de produção, tá, nas nossas casas de vegetação, com as plantas de cobertura e com as culturas de hortaliças que a gente cultiva aqui. Aqui eu estou gravando num ambiente protegido, mas nós temos também plantas de cobertura no campo, como você pode ver no canal aí em vídeos anteriores. Essas dicas são válidas também para os dois ambientes,
eu aproveitei hoje para falar do ambiente casa de vegetação, que é um ambiente que, por ter uma exploração muito intensa, tá? Geralmente uma dificuldade na rotação de culturas, você poder ter uma degradação do solo com relação à sua parte biológica, né? Tendo aí muito problema com patógenos de solo. E as plantas de cobertura são grandes aliadas nessa recomposição de solo e ter um solo muito produtivo por longos anos, né? Agradeço a todos aí pela atenção, inscreva no canal e compartilhe com os amigos e até a próxima. Abraço a todos.